E ele é conhecido como ser um dos personagens mais pirados da cultura pop. E isso se não for um dos personagens mais loucos, que não seria nem preciso dizer, né? Ele é quase como se fosse um brasileiro, que ele olha pro limite e... É isso. Ah, e se deixa de comentar que ele gosta de declaração sexta-feira à noite, para os íntimos, o famoso sexto. Tudo isso em um tal de Cocobongo, onde ele deixa revirar de cabeça pra baixo. E que já descobriu o que eu tô falando? Sim, eu estou falando dele, o Máscara. Roda a vinheta. Alguém me segure! Interrompemos este programa para levar até você. Fala galera, aqui quem fala é o Neto, estamos começando mais um Oxi, é Geek. I'm just a huge fan of the sport. Você já deve conhecer, já ter ouvido falar por aí do Máscara em sua versão animada, filmes ou HQs. Se você conhece ele das HQs, sabe que existe uma considerável diferença. É mesmo, é? A sua máscara foi feita por uma tribo africana, utilizando magia voodoo. Máscara tal que, além de lhe conceder poderes inimagináveis, Realiza todos os seus desejos íntimos. se deixar de comentar que depois de lhe conceder isso, ou até durante, a máscara começa a corromper o usuário, deixando cada vez mais violento, sombrio e muito louco. É quase como uma espécie de simbionte. Como assim, Simeon? Então quer dizer que agora estou copiando o Venom. Não, calma. Pelo amor de Deus, ninguém aqui vai virar um emo dançarino, não. Eu não entendi. Eu sim. Eu entendi a referência. Ah, eu aposto que você já se pegou pensando, teve aquela pontinha de curiosidade como seria a interação do Máscara com seus personagens favoritos da Marvel ou DC. Ou melhor, e se ele saísse na mão, porradaria mesmo com seus personagens favoritos? Será que ele se sairia bem com todos aqueles poderes malucos que ele tem? Foi justamente pensando nisso que eu fiz uma lista top 5 personagens da Marvel que ele venceria e um que ele não venceria. Então, vamos à lista. Sim! Bora! E o primeiro da lista poderia ser nada mais, nada menos que o primeiro Vingador. Ele, o Capitão América, o senhor referência. Pra derrotar ele não é coisa fácil não, hein? Não é qualquer um comedor de farinha que derrota ele não. Que ele tem um arsenal de super-herói que conta com... Força sobre-humana, velocidade sobre-humana, agilidade, reflexo, resistência, um aprendizado muito rápido, perito em luta corpo a corpo e uma imunidade fisiológica muito boa. É aquela coisa, né? Pode vir quem for. Já Xandão. Rapaziada que tá falando aí que quer sair no soco com o Xandão, pode juntar todos vocês e mais os seus amigos, pra dar um pouco de graça. Brincadeiras à parte, ele não é invencível. Ele pode ser derrotado com lâminas, armas de fogo, com bombas ou no básico mesmo, na porradaria. Ele também disse pra acertar suas pernas. E um exemplo disso aconteceu na HQ do Justiceiro, onde infelizmente ele perdeu toda a sua família quando os Vingadores batalhavam com uma ameaça alienígena que estava vindo na Terra. E vocês sabem, matou a família toda do homem, é pegada de um Wick quando matou o cachorro dele. Você pode deixar mulher, deixar cachorro, papagaio, periquito, tudo, foge, sumir do mundo, morar que nem uma saúba debaixo da terra, aí ele vai achar você. Você tá feliz. But nobody is John Boy. Daí o Justiceiro pega o Capitão América e mata ele com um tiro na cabeça. E vocês achando que ia ser um pé. E falando do Máscara, o que não falta é um arsenal de armas. O homem pode ter armas brancas, Faca, lança, kunai, uma espada, uma metralhadora, um fuzil, um rifle, uma bomba. tudo. Então, um limite é a imaginação. E sem falar na velocidade absurda que ele tem. Que tanto que ele fica rodando que nem um peão. Ele pode aparecer do seu lado, explodir, fazer o que quiser. Olha lá o que eu tenho pra você, um fuzil. Tome tiro, ou senão pra dar um debochezinho, um cuecão. E depois uma granada. Toma o que mandaram pra tu. E não foi dessa vez, porque deu pro capitão. Menos um. Que isso? O que tá acontecendo? Ai, não. Morri! E agora vamos para o nosso quarto colocado. Ele, o Homem de Ferro, que com a armadura certa e preparo, ele é um dos personagens mais poderosos da Marvel. E sem ela, ele é o quê? Gênio, bilionário, playboy, filantropo. Precisava humilhar não, hein? A gente tá só brincando aqui, homem. Mas sabe que não é brincadeira? A sua inscrição e o seu like, pois eles nos ajudam bastante a sempre estar continuando, trazer mais vídeos como esse aqui pro canal, sem falar que motiva muito a dar continuidade a esse trabalho. Aqui no canal, clica no sininho aqui e se inscreve. Rapidão, 2 minutinhos, 1 minutinho, vai. Opa, escreveu. Tá escrito, valeu aí. Recapitulando, o Homem de Ferro tem um intelecto de nível gênio. Sem falar que ele foi treinado em artes marciais pela Viúva Negra e por Shang-Chi, o maior lutador de artes marciais da Marvel. Tá pensando que é brincadeira? O maluco é bravo. E se ele tem uma vasta coleção de armaduras que são imensamente poderosas. Isso é... São...
E eu vou citar aqui duas, rapidão. Que são elas a armadura de Uru, que apareceu na saga Essência do Medo, onde com ela Stark conseguiu encarar Loki e seu exército de boa, como quem tá caminhando da sala pra cozinha, numa boa, meu Deus do céu. E também temos a Thor Buster. A armadura é essa que foi feita para bater de frente com Thor, o deus do trovão. E eu sei que eu falei duas, mas como podemos esquecer da nossa queridíssima, a Hulkbuster. Mas se colocarmos em um cenário onde o Sr. Stark nunca tivesse visto ou ouvido falar do Máscara em sua vida, ele não teria chance alguma contra o nosso querido Cabeça Verde. Pois mesmo com todo um preparo, é quase impossível fazer uma armadura que consiga prever todos os movimentos loucos, pois aquele poder maluco que ele tem não tem limites. E é exatamente por isso que não tem como fazer uma armadura que não tem como prever se ela vai aguentar ou não o tranco. Um exemplo disso é quando Máquina de Combate é morto por um único golpe em Guerra Civil, onde Thanos atravessou o punho em sua barriga. Poxa, imagina isso nos filmes da Marvel. Isso seria doido. Seria doidado. Sem falar que em uma das suas HQs que podemos ver que o Máscara pode aumentar o seu tamanho e força livremente e nunca cansa. Inclusive o nosso querido Cabeça Verde poderia aparecer dentro da própria armadura do Homem de Ferro e deixar uma bomba lá. Sim, poderia. Da magnitude desejada e explodi-la, matando o próprio. Coisa que o Máscara já fez em um casamento de mafiosos em suas HQs. É, pelo visto o Stark dançou também, menos 2. Mas vou mandar, cadê o último? Ui, ui, ui. Vou mandar, ui, ui. E para abrir o top 3 com chave de ouro temos ele, o Wolverine. Ele é conhecido como o baixinho mais bravo de toda a Marvel, que se você pisar no calo dele, é melhor sumir, suma do mundo, vai, sei lá, vai morar com a sogra. Não, eita. Que viagem Com a é sogra? essa, velho? Não com a sogra não vai morar não, é melhor encarar o Wolverine, morra, mas morra feliz. E tudo isso porque ele tem um humor assim, como é que eu digo... Com licença, eu sou Eric Lancha. Charles Xavier. Vão se ferrar. É, vocês viram, né? Ele conta com várias habilidades, uma delas é um fator de cura incrível, um dos melhores fatores de cura da Marvel, que inclusive pode se recuperar de uma explosão causada pelo supervilão Nitro, na HQ de Guerra Civil, edição 43, onde aconteceu uma cena onde o Wolverine chegou bem pertinho do vilão, quase deu pra cravar as unhas nele, e o vilão ativou seu poder e explodiu. Mas foi uma explosão que só sobrou a carcaça do homem, que foi o seu esqueleto de adamantio. E por incrível que pareça, ele conseguiu se regenerar por completo. Brabo, muito brabo. Brabo demais. Fora isso, ele também conta com habilidades como Sentidos aguçados, vigor e reflexos sobre-humanos, visão noturna, resistência contra telepatia, por causa do crânio de adamantio, claro, entre outras coisas. Vocês aí devem estar se perguntando como o Máscara vai vencer ele. E eu lhe respondo como ele poderia. Bem, já sabemos que o Máscara não pode ser derrotado por lâminas, bombas, nem que o Wolverine pegue as unhas e pique o homem em pedacinho. Uma coisa que não é muito difícil de se imaginar o Wolverine fazendo, não é? A luta de ambos iria começar onde um tentaria matar o outro de diversas formas possíveis, até que chegaria a um ponto que eles iam perceber que um não ia conseguir matar o outro graças ao seu grande fator de cura. Já entendendo isso e percebendo que o Máscara, o grande trambiqueiro que ele é, poderia tentar fazer um acordo com o Logan, da mesma maneira que ele fez contra o Lobo em sua HQ Lobo vs o Máscara, onde o mercenário é contratado para matá-lo. Aliás, eu recomendo bastante, é uma HQ excelente. Mas todo mundo sabe que depois que Wolverine é irritado, não tem acordo com ele. Ele só quer beber o seu sangue. Muito bem, Xará. Vamos tentar de novo. Descartando essa opção, Chegaria um momento onde teria várias tentativas de um tentar matar o outro, sem sucesso. e aí que viria aquela ideia, o medo de todo imortal. Qual é? O Hidan sabe bem qual é. いずれ5大国から指名手配され退路を断たれてしまう。死にはしなくとも封じられてしまえば。Que qual seria esse medo? Ser preso de uma forma que não tem como escapar ou sair. Pensando nisso, o Máscara poderia fazer o mesmo que Deadpool fez em sua HQ. Deadpool mata o Universo Marvel, que é outra HQ sensacional, onde o mesmo prendeu a X-23 e seu filho. Ele os prendeu de uma forma que eles não poderiam se soltar, com um computador programado para monitorar seus sinais vitais, que sempre que começassem a se regenerar, o lança-chama iria se acionar e incinerava tudo. Aí ficava nesse ciclo sem fim de se fuder. Regenerando, incinerando, regenerando, incinerando, incinerando, incinerando e... A armadilha é essa que seria muito fácil para o nosso Cabeça Verde fazer em questão de segundos assim. Um estralar de dedo. É, Wolverine, não foi dessa vez. Azar no jogo, sorte no amor. Ou não. Where else would he be?
Whoa. Easy, pal. E assim damos a vitória para o Máscara. Menos outro. E em segundo lugar temos ele, o Gigante Esmeralda. Que tira o sono de muita gente até hoje. Ah, tá. Sem nada. Sem nada. Tá na minha mente agora. Então vamos falar de suas habilidades. Quais são? Começando com Super Força. A força dele é tão descomunal que ele pode inclusive criar ondas de choques com um simples bater de palmas. Agora fica imaginando um bicho desse numa festa de aniversário. Começar o parabéns pra você, acabou tudo. A casa cai. Meu Deus do céu. Covid não. Melhor evitar. Diga esquecer. Continuando. Ele conta com velocidade, agilidade, alta resistência e adaptabilidade, o que o permite adaptar o seu corpo a diferentes ambientes, como no mais profundo ponto do oceano ou no vácuo do espaço, por exemplo. E bem, como derrotar o Hulk? Tendo ele uma força que só tende a aumentar em suas HQs a ponto que a sua raiva vai crescendo. Onde o mesmo tem feitos de força que juntou duas placas tectônicas com a palma das mãos. Com a palma das mãos. Como quem junta duas bandas de pão com mortadela. Do jeito que ele faz, parece até fácil. Né? Então, como é que a gente derrota um caba desse? Um calmante. Se bem, eu sei o calmante que ele quer. Agora, sério, como é que o Máscara vai vencer ele? Não sei. Olhando todo esse cenário, podemos imaginar que as coisas estão bem desfavoráveis para o Máscara. Levando em consideração tudo que já foi dito, podemos dizer que nada disso assusta ele. Bem, uma luta entre eles poderia ocasionar uma destruição total da cidade, onde varreria tudo. Onde o Hulk esmagaria o Máscara, partiria ele no meio, virava do avesso, faria N coisas com ele. Em contrapartida, o Máscara poderia fazer milhares de coisas com ele para deixar cada vez mais irritado. Desculpa aí. Iria de saco cheio de toda essa luta desnecessária, vendo que iria se arrastar e continuar, poderia fazê-lo dizer um jeito de matá-lo. Você deve estar se perguntando agora, como o Máscara faria ele fazer isso? Bem, assim como na HQ já citada Lobo vs Máscara, onde o mesmo tirou a informação que ele queria além da mente do seu oponente. Não, mas peraí, o Máscara agora tá lendo mentes? Virou o Professor Xavier agora, foi? Calma. Assim como mostrado na HQ, ele leu sim, mas não como a gente espera. Ele literalmente leu. Ele pegou pegada lampião, abriu a cabeça do cidadão com a serra e leu o que ele queria saber. Agora, oxe, imagina se essa moda pega. Como quem ele matou não tinha poder de cura, então ele não se regenerou de volta. Mas em contrapartida, o Hulk tem poder de cura. Então, ele serra a cabeça, lê o que quer, o Hulk se regenera novamente, mas a informação já vai ter sido tirada. Coisa que seria muito fácil de fazer com o Hulk. Lendo ela, o Máscara poderia escolher a forma que poderia matar o Hulk. E para quem é descrente, sim, o Hulk pode morrer. Onde o personagem já morreu várias vezes. E uma das que eu mais gosto é quando ele morre com uma flechada na cabeça. Flecha essa que está embunhada de energia gama, que foi uma cena bem da hora de ver. Ah, eu também posso falar que o Verdão já apanhou de vários personagens da Marvel. Inclusive ele é freguês de carteirinha do Surfista Prateado. Sim. Mas vamos lá, que morte eu iria escolher lendo a mente do Hulk? E a morte que escolhi aqui foi a que aconteceu em Deadpool Mata Toda a Marvel, na HQ já falada antes. Onde depois de ver todos os seus amigos morrerem, o nosso Gigante Esmeralda estraçalha o Deadpool, deixando ele em pedaços. Deadpool não guardou nenhuma maguinha disso. Depois do ocorrido, o Hulk foi para uma caverna distante, se acalmar, relaxar um pouco, achando que tinha matado Deadpool, coitado. E volta a ser o Bruce Banner. Deadpool prontamente o segue, justamente esperando isso acontecer. E o mata pegando de surpresa de uma forma brutal, acabando assim com o nosso Gigante Esmeralda. Se eu fosse o Deadpool, só para garantir, eu pegava cada pedacinho dele, botava cada pedacinho dele em uma caixa de aço, espalhava pelo mundo e enterrava tudo de concreto. Ele teria nem o privilégio que Ridan tem de ficar vendo pelo menos a vida de insetos, bichinhos passando aqui, uma minhoquinha. Não, nada. Isso tudo só pra garantir, né? Vai aqui. E o Máscara poderia fazer justamente isso, ou até melhor, só pra garantir, ele poderia comer alguns pedaços do seu inimigo, como feito na HQ Lobo vs Máscara, quando ele devorou um inimigo, que foi bem sinistro lá dentro e ao mesmo tempo muito da hora. Que bem, não foi dessa vez pro Bruce. E agora, nosso primeiríssimo lugar, temos ele, o Titã Louco da Marvel, o Thanos.
Eu posso dizer sem medo de ser algum absurdo que ele é um dos maiores vilões da Marvel. E sempre que ele tá envolvido, o caldo engrossa. Os Vingadores em seus últimos filmes estão aí pra provar isso. E não vai pensando que ele é só forte por causa da manopla não, porque ele é muito, mas muito bravo sem ela. Se ele fosse uma figura histórica aqui no Brasil, ele com certeza ele seria o próprio Lampião. Certo. Eu mesmo. Chocou. O exemplo de toda a sua confiança e sua força é quando ele está lá sentado numa boa, esperando o Homem de Ferro, Thor e o Capitão América virem pra cima dele e ele bater de frente. Meu Deus. E ele bater de frente em uma das cenas que eu nunca vi o cinema gritar tanto como uma cena daquelas. Brincadeiras à parte, vamos falar de suas habilidades sem a manopla do infinito. Ele navega sem nada. Ele conta com uma força sobre-humana por ser nativo do planeta Titã, lá dos Eternos, que por isso sua força vai muito além da dos humanos. Um exemplo disso aconteceu no filme dos Vingadores, quando ele quebra o Tesseract como quem estoura uma bolinha de sabão. Ou outro exemplo é quando ele estrangula o Loki, como quem tá matando uma galinha. Tá pensando o quê, filho? Ele também tem grande durabilidade. Um exemplo disso foi na luta em Guerra Infinita, quando se juntou Homem de Ferro, Homem-Aranha, Doutor Estranho e os Guardiões da Galáxia. E mal conseguiram ferir ele, mas e como conseguiram? O cara ainda fez piada. All that for a drop of blood. E uma enorme longevidade, afinal, ele é da raça dos Eternos, né? Que o próprio nome já diz tudo. Bem, se ele é tudo isso sem a manopla, imagine com. Com ela, ele é capaz de manipular o espaço-tempo, conseguindo com isso abrir buracos de minhoca e se transportar para qualquer lugar do universo, gerar campos de energia e se tornar intangível. Manipular a realidade, com isso consegue criar ilusões extremamente realistas, transformar a matéria em manipular material biológico, contenção de almas, manipular o tempo, manipular a energia. E o Máscara dá conta disso? E dá sim pro Máscara vencer, mas calma! Antes de você me engolir, senta, me escuta e me deixa te explicar. Para quem não conhece, o Máscara está relacionado diretamente à Toon Force. Ele basicamente é a Toon Force no mundo real. Mas para quem não conhece, eu vou dar uma rápida explicação do que é a Toon Force. Basicamente, a Toon Force permite manipular a realidade ao seu modo, permitindo assim fazer o que lhe der na telha, no maior estilo Pernalonga, onde ele permite fazer várias coisas. Por exemplo, alterar a aparência à sua vontade, poder gerar o que quiser do nada, manipular as pessoas, ler mentes, conjurar magias, melhorar objetos. No maior estilo Ultra T do Ben 10, podendo até fazer um carro normal se tornar um DeLorean, por exemplo, que pode viajar no tempo em invulnerabilidade. Você pode explodir, despedaçar, fazer virar pó, mas nada disso adianta, pois ele sempre volta instantaneamente, como e onde quiser. Quebra a quarta parede, entre outras habilidades que o torna onipotente graças à Toon Force. Ou seja, o Thanos poderia estralar os dedos, o Máscara vira pó, depois instantaneamente ele poderia retornar, ou fazer como ele fez na HQ contra o Lobo, onde ele voltou como um fantasma. Ele não morreu, mas ele quis tirar onda e ficou como um fantasma, atravessou seu oponente e arrancou a cabeça do sujeito. É nesse momento que o Thor morre de inveja. Arrancado a minha cabeça. E depois que arrancou a cabeça, seguiu voando normalmente como se nada tivesse acontecido. Bora lá, outra situação. O Thanos poderia estralar os dedos. O Máscara, na maior naturalidade, poderia vir aparecer do seu lado, tirar a maior onda perguntando que relógio engraçado era esse e retirar da mão do Thanos na maior facilidade do mundo. Sem falar que a manopla não tem efeito nenhum fora do seu universo. Se o Máscara tirar o Thanos do seu universo, já era. Sem manopla fica mais fraca ainda. Se ele já consegue derrotar com, sem fica mais fácil ainda. Já o Máscara, você pode colocar ele em qualquer universo, em qualquer lugar, ele continua o mesmo, com as mesmas habilidades, muito apelão. E não foi dessa vez que o Thanos conseguiu vencer o Máscara. E como dito no começo do vídeo, vamos dizer quem poderia vencer o Máscara. Bem, levando em conta todos os poderes que ele tem, um personagem venceria ele, mas não o venceria na luta em si. Ele venceria o Máscara no seu pontozinho fraco, que é a sua quedinha por mulheres bonitas.
Ou seja, quem derrotaria ele é a Viúva Negra, que iria chegar como quem não quer nada, não ia ameaçar o Máscara em nada, iria seduzi-lo e fazer retirar sua máscara, assim como aconteceu em algumas HQs suas, onde ele acabou retirando sua máscara e morrendo por causa disso. Aí você fala, não, pode tirar a máscara, pode arrancar. Pode tentar, mas se o usuário não permitir, a máscara não sai de jeito nenhum. Você pode estraçalhar a cara do sujeito, fazer o que quiser, a máscara não sai. Não importa a força que o outro tenha, a máscara não sai. Só se o usuário da máscara quiser tirar ela ou permitir que ela seja tirada. Aí, o que você achou do vídeo? E se você não concorda com alguma opinião minha, deixa no comentário aí o que você achou. E se você gostou do vídeo, se inscreve aí. E se não gostou, se inscreve também. E dá aquele like. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque isso me ajuda bastante a estar sempre continuando trazendo novos vídeos pra você. Assim como esse vídeo aqui pro canal. E muito obrigado. Foi!